para a quinta parte aí do vídeo, né? Que fala a respeito. Jesus disse que vinha trazer não paz, mas espada, né? Então a gente vê que essa espada não é guerra, brigas, confusões, etc. Né? Mas Jesus está se referindo ao posicionamento, né, da pessoa a partir do momento que ela aceita Jesus. Então ela vai ter perseguições, vai ter oposição, vai ter crítica. Então ele está falando sobre isso. Né? Jesus está preparando os seus discípulos para a perseguição e os desafios que enfrentariam por causa de sua fé. Então a espada que ele está se referindo é sobre isso, né? É sobre perseguição e que a gente vai enfrentar lá na frente pela nossa pelo aquilo que a gente acredita, né? A partir do momento que a gente aceita Jesus. Ele os encorajou a perseverar e a não se intimidar com a oposição. Então, Jesus estava falando isso para eles sobre a espada justamente para isso. É uma preparação, estava preparando eles porque eles iam enfrentar mais na frente, né? Mais adiante. A partir do momento que você aceita Jesus, você vai ter oposição na sua família, no seu trabalho, enfim, você vai ter oposição em vários lugares. Igual Daniel teve oposição na Babilônia, pelo posicionamento dele. Ele orava 3 vezes ao dia, ele buscava Deus, ele era uma pessoa fiel, justa, era uma pessoa íntegra. O rei gostava dele porque ele fazia um bom trabalho, ele fazia o seu trabalho com excelência. Por isso que ele tinha um espírito excelente, porque ele trabalhava bem, ele trabalhava em prol do rei, em prol do reinado. Então, apesar dele não ser da Babilônia, mas ele trabalhava bem, né? O que o rei mandava, ele fazia. Então, apesar dele não estar no país dele, não estar na terra dele. Então, esse é o espírito excelente, que a pessoa tem a partir do momento que aceita Jesus. Ela vai ter oposição, vai ter crítica. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Em resumo, a fala de Jesus sobre a espada não é um incentivo à violência, mas uma previsão da divisão que sua mensagem traria devido à natureza confrontadora da verdade e do amor de Deus. Né? Então, naturalmente, né, devido à palavra, ia ter um confronto, ia confrontar. Porque a palavra de Deus, ela confronta, né? Ela é tipo uma oposição, ela é uma oposição, ela é contrária, ao que o mundo vive, ao que o mundo prega. A mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus, ele é contra o que o mundo prega, né? Hoje a gente vê as igrejas fazendo aquilo que o mundo faz, mas a palavra de Deus, ela confronta o mundo, confronta a natureza do evangelho, o evangelho de Deus, devido à sua natureza confrontadora da verdade, do amor de Deus, ela confronta o mundo. O próprio Jesus, apesar dele ter nascido ali em Nazaré, ter vivido em Jerusalém, ter vivido, mas a partir do momento que ele falou, eu sou o Filho de Deus, eu vim à terra para salvar, para libertar, eu perdoo o pecado, isso daí causou divisão. Quem está pensando que ele é quem para perdoar o pecado? Ele acha que ele é quem para dizer que ele é Deus. Então, a partir do momento que ele se declarou como Filho de Deus, ele teve oposição. Isso é natural, irmão. A partir do momento que você, que eu, a gente fala que é cristão, que é evangélico, praticamente, a partir desse momento, você já vai confrontar alguém já vai te confrontar. Isso é natural, isso faz parte do processo, faz parte do processo do evangelho. Então, o evangelho de Jesus, ele confronta o mundo, a natureza humana, ela confronta, um opõe com o outro. Em Gálatas fala que o espírito coisa contra a carne contra o espírito, um opõe contra o outro, não tem jeito, não tem como. A partir do momento que Jesus se declarou em Jerusalém que ele era o Filho de Deus, ele teve inimigo. Aí começou a aparecer os inimigos.
A partir do momento que os apóstolos se declarou seguidor de Jesus, aí o negócio pegou. Até então eles eram ótimos pescadores, eram ótimos. Mateus era um ótimo cobrador de imposto. Até então, o discípulo era ótimas pessoas. Mas a partir do momento que eles se declararam que seguia Jesus, que acreditava em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, aí o negócio pegou. Aí o negócio pegou. Aí começou a vir perseguição, foram no Sinédrio, foram não sei aonde, foram julgados e foram até mortos pelo Evangelho. Então, isso é inevitável. É inevitável, não tem como fugir da realidade, fugir disso daí. Então, a partir do momento que você se declara cristão, filho de Deus, você já vai ter inimigo, já vai ter oposição, já vai ter... Então, faz parte do Evangelho, a crítica, a oposição, isso tudo faz parte. Então, isso que Jesus queria dizer quando ele se referiu à espada. Quando ele estava falando sobre a espada, ele estava se referindo ao confronto que o Evangelho ia causar no mundo, ia impactar o mundo, ia coisar o mundo. Né? Ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vão dizer mal de vós, enfim, para querer contra vocês, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, essa é a espada que Jesus estava se referindo.